Boa noite. Na semana passada, o ministro do STF, Celso de Mello, proferiu um voto de Minerva que deu uma segunda chance para que 12 réus do mensalão possam reverter parte de sua condenação. Mello votou um desempate de 5-5 da semana anterior, a que chegaram os ministros do Supremo. Com a decisão, o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, pode ter sua pena de 10 anos e 10 meses reduzida para 7 anos e 11 meses. E poderá passar do regime fechado para o semiaberto se anulada a condenação por formação de quadrilha. Já a pena do deputado federal João Paulo Cunha pode cair de 9 anos e 4 meses para 6 anos e 4 meses. A de José Genuíno, ex-presidente do PT, de 6 anos e 11 meses para 4 anos e 8 meses. A de Delúbio Soares, ex-tesoureiro do partido, de 8 anos e 11 meses para 6 anos e 8 meses. E a de Marcos Valério, apontado como operador do mensalão, de 40 anos e 4 meses para 37 anos e 5 meses. Outros 7 condenados poderão ter penas revistas nesta nova fase do julgamento, com início previsto só em 2014. Escolhido por sorteio, o relator dos recursos será o ministro Luiz Fux, que seguiu de perto os votos do presidente do STF, Joaquim Barbosa, e que era contrário à postergação do julgamento. Eu estou aqui para falar sobre esse assunto com o José Luiz Oliveira Lima, advogado do ex-ministro José Dirceu, e com a colunista da Folha, Mônica Bergamo. José Luiz, aceitos os embargos infringentes, os advogados e a defesa dos réus não podem apresentar novas provas. Quer dizer, a revisão será feita com base no que há nos autos. O que leva a crer que, no caso do ex-ministro José Dirceu, ele possa, digamos, escapar da pena de formação de quadrilha e do regime fechado de prisão? Há a possibilidade, sim, de um outro olhar, de uma outra visão, ou usando a própria palavra que os ministros gostam, eles podem evoluir. Nós temos 4 votos que acolheram a tese da defesa, voto da ministra Rosa Weber, voto da ministra Carmen Lúcia, do ministro Ricardo Lewandowski e do ministro Dias Toffoli. Lembrando que nós teremos a avaliação de 2 ministros novos, que é o ministro Luiz Roberto Barroso e o ministro Teori Zavascki. Portanto, é um momento, sim, que há uma possibilidade concreta de modificar a condenação do ex-ministro José Dirceu pelo crime de formação de quadrilha. Você vê alguma possibilidade de o José Dirceu não cumprir essa pena dos 7 anos e ir para a prisão no regime semiaberto? A única possibilidade que nós temos, mas que num primeiro momento o ex-ministro terá que cumprir no regime semiaberto, é após o trânsito julgado e aí com a interposição da revisão criminal. Caso a revisão seja acolhida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, esta pena de 7 anos e 11 meses do crime de formação de quadrilha pode ser revista e ele pode inclusive ser absolvido. Mas num primeiro momento, Mônica, de fato, no tocante ao crime de corrupção ativa, ele terá que cumprir no pleno regime semiaberto. E como é que ele está se preparando? Qual é o espírito dele em relação à possibilidade dele ser preso, de fato, ainda que no regime semiaberto? O ministro Dirceu é um homem sabedor da sua situação, né? Ele é lógico que é uma situação de uma expectativa, mas ele tem consciência de que isso é mais um capítulo da vida dele. Eu tenho certeza que ele vai conseguir superar esse momento difícil. Agora, falando em tese, você concorda com essa avaliação que tem aí um pouco difusa na sociedade, que o Brasil é um país que, enfim, ninguém vai para a cadeia. Vai pobre e quem não tem recursos. Não, eu não concordo e acho que aí há um problema de um desconhecimento, me desculpe, um desconhecimento por parte, inclusive, da mídia. Não é verdade que uma pessoa que tenha condições, um rico ou que um poderoso, que não vá para a cadeia. Não é verdade isso. Assim como não é verdade que o advogado protela o julgamento. O fato é o seguinte, você tem uma previsão legal, um recurso previsto no Código de Processo Penal, no Código de Processo Civil. Eu não vou usar um recurso legal previsto na lei em favor do meu cliente? Lógico que eu vou usar. Um dos argumentos que o próprio José Dirceu usava no começo desse julgamento é que não existia a segunda chance de um novo julgamento, de apresentarem novos argumentos. O voto do ministro Celso de Mello, ele não esvaziou um pouco esse argumento ou ainda existe a possibilidade de recorrer a cortes internacionais? O ex-ministro disse que caso ele sentisse que o direito de defesa dele fosse violado, ele iria à Corte Internacional. O voto do ministro Celso de Mello, o último argumento que ele usa para acolher os embargos infringentes, ele fala exatamente isso que você colocou, Mônica. Mas nós estamos ainda, o julgamento não terminou, eu prefiro aguardar o término do julgamento dos embargos infringentes, analisar o acordo e aí sim
analisar todas as possibilidades, porque eu disse e repito aqui, todos os recursos que possibilitarem a absolvição, a demonstração da inocência do meu cliente, eu vou usar dentro da lei. Como é que você avalia a cobertura que a mídia fez durante esse processo? Olha, primeiro eu quero dizer que a mídia tem que ser livre. Não é porque eu estou na Folha, mas eu, de fato, o jornal Folha de São Paulo foi o jornal que mais espaço deu para a defesa. Outros veículos ficaram um pouco no meio do caminho. Mas eu acho sim, me assustou um pouco a cobertura da imprensa, me assustou ler textos de colunistas respeitados, formadores de opinião, torcendo por determinada condenação. É duro quando você lê no jornal um colunista diz, olha, o ministro que decidiu favorável aos réus decidiu de maneira política. Ora, e quando ele é condenado é de maneira técnica? Porque essa falta de critério, você vê jornalistas fazendo aposta de uma garrafa de vinho, se o acusado vai ser preso em novembro, dezembro ou janeiro. Quer dizer, por mais que você não goste de um acusado, você vai brindar a prisão. A prisão não pode ser uma coisa boa para ninguém. Ninguém pode gostar de uma prisão. Portanto, eu acho que a cobertura da imprensa, ela foi, em alguns momentos, sofrível. Eu acho que ela foi parcial em alguns momentos. Mas eu prefiro uma imprensa livre para escrever o que quiser, até para poder sofrer essas críticas que, com o devido respeito, eu faço aqui nessa oportunidade.